Bom dia. A gente vai começar as alachot de Amotzi. Depois que a gente faz o Netlat Yadayim, a gente viu as alachot, como que a pessoa deve fazer a brachá do Amotzi. Fala. O militar, ele não faz o Tahanim, o que você usa? Não, não. Durante quanto tempo? Durante o Shiva. Só o Shiva. Durante o Shiva. Depois ele continua. Então, tem outras alachot, que não é nosso tema agora, para estabelecer qual pão que é Amotzi, qual pão que não é Amotzi. De maneira geral, pão é Amotzi. Essa é a brachá do pão. Motzi lechem min haaretz, aquele que tira o pão da terra, é a brachá para o pão. Então, existem uns truques, uns atalhos inventados, de você fazer um pão de uma maneira com suco de laranja, ou uma massa com leite, que não tem a maioria de água, e aí se torna como se fosse uma bolacha, e aí, teoricamente, você só faz o mesonote, como se fosse uma bolacha. O cuidado que tem que tomar é que se você come uma bolacha, a quantidade de um café da manhã, de uma refeição, você só vai, próxima refeição é no almoço, então você está tentando enganar alguém. Você mesmo, provavelmente, porque está comendo bastante de um pão e dizendo que não é pão para poder economizar 3 minutos da benção. Então, por isso, recentemente aqui em São Paulo, os pães principais, assim, digamos, os pães que são assim chamado pão de padaria, é o pão francês, também o baguete. Hoje todas as padarias kasher fazem eles a motzi, justamente para não ter esse tipo de problema. Os outros pães, que ainda são mesonot, uma vez que sefaradim, quando o pão é doce, fazem mesonot independente, então, para não entrar nessa questão, deixaram ainda com suco de laranja, com uma receita que vai mais suco de frutas do que água para manter ele mesonot. Mas a regra ainda continua, se você vai comer bastante, você vai ficar satisfeito deles, você tem que fazer o amotzi. Então não tem truque nessa... As pessoas tentam buscar truque, mas não tem truque. Tem que fazer amotzi se você vai fazer uma refeição deles. Uma dica que eu já falei nas outras vezes que a gente estudou a respeito, se você quer tomar um café, como a gente tem aqui, por exemplo, então a gente tem esse pão fatiado, pão de forma, e você vai comer, isso vai ser tua única refeição, e você não quer fazer o almoço. Então, aqui está o atalho kasher. O atalho kasher, você come 2 fatias do pão, de preferência não muito, não com muito recheio, de forma que você não vai estar realmente satisfeito com eles. Aí você faz o alamechia, você concluiu. Você comeu uma bolacha e concluiu. Depois disso, você come a fruta, o ovo, qualquer outra coisa, e aí você preenche seu estômago com coisas que não são mesonote. Caso contrário, se você fez o mesonote e junto com esse mesonote você completou a tua fome com outros alimentos, não sendo mesonote, eles se juntam e no final de contas você fez uma refeição que te deixou satisfeito, e nessa refeição você tinha o mesonote. Aí você já precisa fazer Birkat Amazon. Então tá, esse é o único atalho permitido, que dessa forma você fez o mesonote, comeu um pouco, não ficou satisfeito, fez o alamechia, concluiu, e aí depois disso você comeu outras coisas que não são mesonote, dessa forma você não precisa fazer o hamutzi. A pessoa, vamos dizer, ela vai comendo, ela não percebe, chega no final e fala, pô, eu comi já o suficiente, e só que ela não fez Não tinha netilar. feito, então, é muito boa pergunta. Então a pessoa está comendo, ele percebeu, inicialmente, ele não percebeu com quanta fome ele está, e assim funciona, interessante, né? É só começar a comer que de repente você percebe que você está com fome. Isso está na Lachá, inclusive, as pessoas tomavam vinho para abrir o apetite, mas você começa a comer, de repente você percebe que você está com fome. Funciona assim com a Torá também. Às vezes a pessoa fala, não, não gosto de estudar, não tenho necessidade de fazer mitzvah, de rezar. Você começa a fazer e você percebe quanta fome você tinha. E aí, então, nesse caso, a pessoa tem que parar a sua refeição, fazer Netlat Yadayim e continuar a refeição com um amotzi. Pega um pão e faz a brachá do amotzi. Por quê? É uma mitzvah da Torá. Ve'achalta, ve'savata, uberachta. Você comeu, se satisfez, uberachta, você vai agradecer. Na nossa paraxá tem uma passagem muito famosa de que quando o Yaakov estava comendo lá prato de lentilhas, e aí chega o Esav e fala, estou com fome, e ele negocia com ele, então me vende a primogenitura, etc. E aí a Torá diz, Vayochal vayesht, ele comeu e bebeu, Vayakom vayelach, ele se levantou e foi embora. Então ele comeu e bebeu sem fazer brachá, Vayakom, ele se levantou e foi embora.
e não agradeceu. Essa é a maneira de Esav se alimentar. Come, bebe, se levanta e vai embora. Por favor, obrigado. Baruch atah no começo, Baruch atah no final, Netlat Yadayim. Então, isso tudo faz parte do Esav. Nós, Yehudim, nós sentamos, antes de comer fazemos brachá, depois de comer a gente faz brachá, durante a refeição a gente faz um Dvar. Essa é a maneira da gente se alimentar. Então, vamos lá. Então, uma vez que você estabeleceu que esse pão realmente é Hamotzi, então, você precisa fazer o Netlat Yadayim, que a gente já estudou. Durante o Netlat Yadayim, ou depois que você já fez o Netlat Yadayim, antes da brachá, depois da brachá, até você comer pão, você não deve fazer nenhum tipo de interrupção. O que significa interrupção? O que mais conhecido é falar. Você não pode falar. Eu falei da outra vez, você não pode andar mais de 11 metros do lugar onde você lavou a mão até o lugar da motzi. E a mesma coisa você vai fazer qualquer outra coisa que não seja comer a halá. O Nitlat Yadayim ele está diretamente ligado com a halá. Se a pessoa falou, tem que voltar e fazer ou não? Então a regra é, se você falou alguma coisinha, mas você não se distraiu por completo do amotzi que você tinha que fazer, você não precisa voltar e fazer o Netilat Yadayim e muito menos fazer a brachá. Se você se distraiu, então você precisa voltar e fazer o Netilat Yadayim, o amotzi. Às vezes a pessoa lavou a mão sem perceber e aí começou a pegar as coisas da cozinha, pegar saladas e começar a preparar. E aí a pessoa se distraiu, aí ele precisa voltar e fazer com brachá. Então, essa é a regra. Mas a pessoa não deve falar. A única exceção que a pessoa pode falar eventualmente é para algo que seja em prol da própria brachá. Então, por exemplo, ele chega na mesa e não tem sal, então ele pode falar sal, sal. Não precisa agora pedir por favor, todas as... mas pedir o sal não tem problema, porque o sal é necessário para a própria brachá. Ou que não tenha, você chegou, encontrou, viu que só tinha uma halá, você precisa de uma segunda, trazer a segunda halá. Ou se viu que a halá estava quebrada e não estava inteira, você precisa de uma segunda inteira. Então, qualquer coisa que seja necessidade da própria brachá, não tem problema você falar, pelo contrário, você precisa falar para você poder fazer a mitzvah corretamente. Vamos dizer, a pessoa chega num lugar, se depara, vamos dizer, com uma rosquinha assim, não sabe se é motzi ou Ou mesonot. mesonot. Ela pode fazer upgrade da bracha, já fala que é a motzi Muito boa pergunta, e muito boa pronto, pergunta, muito boa ou pergunta. pode degradar, vamos dizer, o que é a motzi, ele fala mesonot. Então, na dúvida, o caso de É. dúvida. Então, eu trouxe esse conceito quando a pessoa vê uma fruta, e a gente sabe que uma fruta, você não sabe se é da terra ou da árvore, a Mishnah fala, você pode fazer Borei Pri Adamá. Se você fez Borei Pri Adamá da terra, tá bom, não errou porque a fruta, qualquer fruta que seja, veio da terra. Sim. Mas hoje não tem quase desculpa a não ser no Shabat. Você tira uma foto, bota no Google, vai te dizer o que que é e ainda vai te dizer a brachá, né? Então, na maioria dos alimentos, é a mesma coisa fazer, não sei o que que é isso. Então faz um sheakol, que é uma brachá genérica e está valendo. Sim, mas difícil hoje você ter uma situação que você realmente não sabe o que que é. O pão é uma coisa que você não tem como descobrir. Você tem que saber qual foi a receita usada para fazer o pão. A tua pergunta é, será que eu posso fazer um upgrade, fazer um amotzi, num pão que talvez seja mesonot, ou eu posso fazer mesonot, na dúvida, eu vou lá e faço o mesonot. Então tem uma coisa curiosa, e para os sefaradim, talvez até o caso, quase, pela sogra, qualquer pão que ele tem o sabor doce é mesonot. Então, o que que alguns fazem? Eles experimentam, sem brachá, já que não sabe o que que é, um pedacinho pequeno. Se é doce, mesonot. Se não é doce, é amotzi. Então, isso funciona para o separadim. Para nós... Mesmo ralar doce? Então, mesmo ralar doce, eles têm que tomar certo cuidado. Até nós, acho que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a ralá parece um panetone. Tem vezes que a halá está tão doce, com um monte de coisa, mas, em geral, a halá para nós, acho que nazim, mesmo halá doce, que a gente chama halá doce, ainda é a motzi. O sefaradim, se ela realmente tem sabor doce, ela vira mesonot. Até a matzá para eles, a brachá é mesonot. Só no cedo de Pesach, que a brachá é a motzi. Mas a matzá, por ela ser crocante, ela já perde a característica de pão. É curioso. Mas para os ashkenazim isso não funciona. Então, a primeira coisa que você deve fazer é tentar descobrir. Tentar descobrir se é a motzi ou mesonot.
Para um pão amotzi, você fazer mesonot, não vale. Então, fazer um downgrade, não vale. Para um pão mesonot ser amotzi, tem uma condição. A condição é que você coma bastante. Que faça realmente uma refeição daquele pão. Então, se você quiser fazer esse upgrade e não consegue descobrir, você tem que fazer, mas não vai comer um pedacinho. Você vai ter que comer bastante para justificar a brachá do amotzi. Porque caso ele realmente seja feito com suco de laranja, mais do que água, a proporção de suco é maior do que a proporção de água na receita, a brachá dele é mesonot. E você foi lá e fez uma brachá de amotzi lechiminares. Em último caso, você cumpriu, porque a amotzi ele é mais abrangente do que o mesonot. Mas, para você fazer corretamente, você chegou numa festa e não sabe, pergunta, tenta descobrir. Fala. Você não pode fazer também, que sempre vai, né? Pega um pão que você tem certeza que é motzi e faz a motzi Sim, mesmo. mas ele falou um exemplo. Você chegou numa festa, é o que tem lá. Você nem sabe qual é a brachá de cada um. Certeza absoluta. Se você está na dúvida, pega um outro pão, uma matzá, uma halá, que é a motzi, você faz nela e aí você está resolvido. Sim, mas está falando um caso que você não sabe. Eu sempre como. Sempre come bastante. Ótimo. Baruch Hashem. Sempre é possível. Mas é muito comum você estar numa festa e você vai lá e pergunta ou num restaurante, e todos os garçons de restaurante caché já sabem, esse aí é a motzi ou mesonota. Pelo menos eles sabem, esse aí precisa lavar a mão, esse não precisa lavar a mão. Isso eles já sabem. Uma pergunta, Leonardo. Eu gosto de lavar a mão com sabão e tudo mais antes de tomar café. Então, eu posso lavar primeiro a mão com sabão, depois fazer netilat? Ótimo, perfeito. É muito bom você lavar a mão com sabão antes do Netilat Yadayim, por vários motivos. Um é bactérias, né? O outro, além das bactérias, é que você vai garantir que tua mão esteja suja. E a gente falou da outra vez, dependendo da sujeira, ela pode ser uma interrupção entre a água da Netilat e a tua mão. Então, lavar a mão com sabonete é bom materialmente e espiritualmente. E aí, o único detalhe que depois de você lavar a mão com sabão, você precisa secar a sua mão para poder fazer Netilat Yadayim. Você não deve fazer Netilat Yadayim com a mão molhada. Sabina, voltando para a parte da letra também, tinha um caso que tem que fazer, você falava, interromper alguma coisa, fazer antes da e sem bracar. Tipo, você lavava a mão de novo. Você... Faz sem brachá? Vou verificar. Vou verificar. O que ele traz aqui, se você fez, e assim eu já vi ontem também, se você fez uma interrupção leve, digamos assim, que não te distraiu por completo, não foi um FSEC. Ok, então agora você já fez Netilat Yadayim. Um outro detalhe, enquanto está fazendo Netilat Yadayim, você também já não pode falar. Às vezes a pessoa, enquanto está fazendo, não fiz a brachá ainda pode falar. Não, começou a fazer Netilat Yadayim, você fica em silêncio, faz a brachá e continua em silêncio. Não deve falar mesmo enquanto você está lavando as mãos. Bom, finalmente, conseguiu lavar a mão. Deu certo? Agora vamos pegar a parte do pão. Você chega perto do pão e você já sabe que o pão é amotzi. Então, nós falamos que quando é o Shabat, a gente tem que ter duas halot, dois pães inteiros. Durante a semana, é bom estar inteiro pela questão da brachá. E aí a gente entrou nesse tema das frutas, etc. Ainda estamos na discussão em relação às frutas. Eu e a Avram para descobrir qual a melhor forma da fruta, etc. Mas o pão inteiro ele é melhor para você fazer a brachá, mas não é uma obrigação. Aqui nós temos esse pão fatiado, o pão não está inteiro, já está fatiado, é o que tem, você faz a brachá, não tem problema nenhum. Agora, na hora que você vai cortar o pão, então no Shabat, é bom você, na hora que você vai cortar na parte que ele está mais assado, mais crocante. Então, às vezes dá para ver, você vê a parte que ele está mais escuro, não queimado, espero, né? Mas a parte mais escura é lá que você vai cortar. E agora vem um costume, que é, antes de você fazer a motzi, agora estou falando no Shabat, você marcar com a faca o lugar onde você vai cortar. Não precisa ser exatamente naquele lugar que você vai cortar, mas você dá uma marcada. Qual é o motivo que a gente faz isso? Para lembrar que quando caía a maná, caíam duas, então qual que é a do dia? Boa, então, você me trouxe, você me mandou isso, né? É. De que você tem duas halot. Qual das duas você vai cortar? Então, você já marcou. Na hora que você marcou, você já mirou. Esse é um dos motivos. O outro motivo está ligado com aquilo que a gente falou, de que você, na verdade, precisa fazer a brachá com ela inteira, mas, por outro lado, você não quer demorar muito até você cortar. Até você cortar e distribuir, etc. Então, você faz essa marquinha. Mas é só uma marquinha, porque se você corta muito, você já deixou
a halá de ser inteira. Então, você faz essa marquinha para, digamos assim, demonstrar que você já está começando, e aí, depois do amotzi, você vai lá e corta. Não precisa ser exatamente naquele lugar que você vai cortar, mas é só essa marquinha que você faz. E também a facilidade, né? Depois vai cortar com a mão. Uma vez eu escutei que você faz um corte para ficar mais fácil Mais de... fácil para cortar depois, para dividir a halá É. no meio. Mas o cortinho normalmente é bem de leve. bem É pequeno. bem de leve. Também se não cortar, se não marcar, ok. Também. Também ensino a cortar. É um bom costume, digamos assim. Continua Fala. com a faca mesmo. Hã? Eu acho que Nazi continua com a faca mesmo. Não quebrar. Não, boa, tá. Então, uma coisa importante. Durante a brachá, você não deve segurar a faca. A faca, a gente tá ligado com o contrário da vida. Então, durante a brachá, você não deve estar segurando a faca na mão. Então, você faz a marquinha, deixa a faca, aí você vai fazer o amotzi. O costume, acho que nazi geral, é você cortar com a faca e não arrancar pedaços com a mão. Os sefaradim, alguns pelo menos têm esse costume de cortar, fazer questão de cortar com a mão e jogar a halá. Na halá está escrito não se deve jogar, que é um desrespeito. E aí eu fui perguntar, questionar, inclusive, como que os faradim têm esse costume. Então, eles enxergam que essa é a maneira de dar o respeito, de você jogar para a pessoa. Então, não se deve desprezar nenhum tipo de costume, cada um deve manter o seu costume. Mas se você não tem esse costume de jogar especificamente pelo kavod, então, em geral, a gente evita de jogar e também não passar de mão em mão. Passar de mão em mão é um costume, Deus nos livre, de enlutado. Então, você corta um pedaço e você passa eles não de mão em mão. Outro detalhe, antes de você começar a cortar para as outras pessoas, não é guloso, você primeiro deve cortar para você. Apesar que pode parecer, você tá com fome, os outros não, mas você deve cortar porque você fez abrahá, você deve ter o mínimo de interrupção possível. Então, não vou cortar para outras pessoas enquanto eu fiz abrahá e não vou comer. Então, eu vou lá, corto um pedaço para mim e eu como um pedaço e aí eu começo a distribuir para as outras pessoas. Então, esse é um detalhe importante. Fala. E a sequência de entregar para as pessoas? Porque Sfaraday também é diferente isso. Quem vem primeiro? Primeiro a esposa, mas Sfaraday eu já vi que primeiro os homens mais velhos, aí vai para os homens, depois para as mulheres. Acho que nasci primeiro para as... Isso não é uma questão em relação a halá especial. Tudo que você vai poder dar respeito, você tem que seguir uma certa hierarquia, mas não tem uma lei em relação a isso. Na Torá, quem vai subir primeiro, por exemplo, tem uma lei. Então, é uma questão talvez de costume. Às vezes você pode ir passando o prato e quem chegou primeiro vai pegando. Ou você pode pegar na ordem de idade, a esposa primeiro, normalmente, certo? Mas não tem uma lei em relação a isso. Não tem uma lei. Outro detalhe importante, a Alahá fala, não aqui nesse capítulo, que a pessoa não deve morder um pedaço de pão e deixá-lo. Porque ele pode deixar outras pessoas com né, uma má impressão. Com mal, para não falar as palavras exatas. Então, o que acontece, às vezes você vai cortar o teu pedaço, você vai morder e vai deixar. É o que para você poder cortar para os próximos. Então, o correto é você pegar desse pedaço, você não morde ele, você tira um pedaço dele com a mão e você come. Então, olha quanto detalhe tem que a gente deve se preocupar na hora que você vai cortar o amotzi. Primeiro, você marca. Você tem que deixar a faca. Depois você segura os dois pães com as duas mãos. Você faz o amotzi. Logo em seguida você corta. Esse pedaço tem que ir para você. Esqueci de falar, você coloca ele no sal. Tem o costume de fazer 3 vezes no sal. E aí você, com a mão, arranca um pedaço desse pedaço que você cortou com a faca. Você come, aí você começa a distribuir para os outros. E é importante que você dê um pedaço bom para os outros. Não um pedaço muito pequeno, porque você pode parecer mesquinho. E no Shabat, em especial, que as pessoas devem comer um bom pedaço de halá, um kabetzá, idealmente significa 54 centímetros cúbicos, pelo menos. Então, é bom você dar um bom pedaço para as pessoas, para eles poderem cumprir essa mitzvah. Então, às vezes, tem muita gente, a halá é pequena, então vai lá dar um pedacinho para cada um. A pessoa não fez a mitzvah. A pessoa não fez não comeu o mínimo necessário para ele poder ter feito o amotzi e depois fazer o Birkat Hamazon. Então, você tem que dar um bom pedaço para cada um. Agora, as pessoas que ouviram a brachá daquele que fez o Lechem Mishneh, se cada um tem para si 2 calotas inteiras, às vezes 2 calotas pequenas, por exemplo, ótimo. A maioria dos lugares não tem. Então, ele faz a brachá do amotzi. Quando você recebe teu pedaço, aquele pedaço já foi, você já cumpriu com a mitzvah de ter 2 calotas inteiras. Então, tudo bem. Agora, tem 2 costumes. Daquele que recebeu, dele mesmo fazer o amotzi.
Por quê? Porque é um rigor. Mas esse rigor pensa no seguinte: às vezes passou muito tempo, até a hora que você recebeu a halá. Então, ele fez o amotzi até você receber a halá, demorou. E a outra coisa é que quando uma pessoa faz uma brachá para você, ele tem que ter a intenção. Eu estou fazendo a brachá pensando em você. Então, vai que ele não teve a intenção adequada, então eu vou lá e faço o meu amotzi individual no meu pedaço. Então, isso Só é com um um costume. Com o teu pedaço, vai lá. Você já ouviu a amotzi, você com o teu pedaço, você não sabe de duas calotas, não sabe inteira, você vai lá e faz o amotzi lachminaretz, e aí você come. Isso é um rigor que tem. Então, quem tem esse costume, na hora que ele ouve a brachá, ele já sabe que a brachá do outro não está valendo para ele, e aí ele faz a brachá sozinho depois. Outro detalhe importante, que se você está fazendo o amotzi, e está demorando o pessoal para vir, alguém ainda nem lavou a mão, mas a pessoa ouviu o amotzi lachminaretz, enquanto isso, enquanto estava cortando, ele foi lá, fez nitlat yadayim, e ele fez, agora ele está pronto para comer a halá. Na hora que ele chegou na mesa, a halá já não estava mais inteira. Mas não tem problema, ele já ouviu a motzi, enquanto a halá estava inteira. Então, ele já cumpriu com o lechem mishneh. Quando ele chega, ele faz a motzi no pedaço dele. Mas o fato de ter duas calotas na hora, e ele ouviu, mesmo que ainda ele não estava pronto, já valeu para ele também. Muito detalhe, né? Bastante. Eu falei da outra vez que a palavra lechem tem a mesma shoresh, a mesma raiz da palavra milchama, significa guerra. Na hora que a gente vai comer, na Yeshiva tinha guerra. Né? Até você conseguir tua comida, você precisava fazer uma guerra para conseguir teu pedaço de pão. Imagina que na Tzavá é a mesma coisa, não? Precisava de uma lechem, uma milchamá para chegar no lechem. Mas a ideia do lechem é que na hora de comer é uma guerra. É uma guerra porque a hora que você está, na hora que você acordou, é o primeiro contato direto que você tem de alimentar o teu corpo, é o que vai dar energia para você. E o que você vai ingerir, você quer fazer da maneira mais kadosh possível, mais sagrado possível. E a Torá, em cada detalhezinho, tem aqui as diretrizes de como você poder fazer o pão da maneira correta, com o pensamento correto, com os detalhes corretos, para que você realmente tenha essa guerra e você vença essa guerra. Mesmo assim, não é fácil, que na hora que você vai comer, o nosso cérebro já acorda, opa, né? Tem aqui energia, vou comer, e a gente acaba esquecendo de qual é o objetivo da nossa alimentação. Então, realmente tem muitos detalhes. Mas tem alguma situação de pilata que você não precisa de brachá nenhuma. O cemitério é um, né? Tem várias situações, algumas situações que você faz no Netlat Yadayim Você sem. falou do negócio. Então, não, o que ele falou sem brachá é que se você acabou interrompendo, ele estava falando que você às vezes precisa fazer Netlat Yadayim, mas na dúvida faz sem brachá. Mas o Netlat Yadayim, que essencialmente é sem brachá, você falou que nem quando você sai do cemitério, ou quando você toca. Não, mas não tem a Sheratzar, quando sai do cemitério não tem brachá. Nem de a Sheratzar quando sai do banheiro. Mas também não tem brahá com Não, isso. estou falando, se é um Netlat Yadayim que não tem brachá nenhum, certo? Ou quando você tocou em qualquer parte do corpo, que normalmente tem que estar coberta com as roupas, também não tem nenhuma brachá. E a outra que a gente falou que também não tem brachá é quando você vai comer uma azeitona, por exemplo, com a mão, ou alguma coisa que normalmente você come com as mãos e ela está molhando, então você tem que fazer um Netlat Yadayim sem brachá também. Ok, vamos parar por aqui. Eu quero ir lá no Brit.